Olá, quem está falando aqui é Marcelo do IDEP. Eu quero falar hoje sobre a dica de empreendedor de hoje. A dica de empreendedor de hoje, ela tem a ver com os erros mais comuns dos empreendedores. Os erros mais comuns dos empreendedores. E que erros são esses? Bom, para começar a falar sobre erros, eu tenho que falar um pouquinho sobre como é que funciona a cabeça do empreendedor. Normalmente a cabeça do empreendedor funciona assim. Ele quer desfrutar de resultados, ele quer ter tempo para a sua família, ele quer reduzir os seus riscos, ele quer tirar férias no ano, no mês que ele quiser, ele quer aprender algo novo e praticar, ele quer desenvolver atividades que tragam de fato transformação na vida de outras pessoas. Não simplesmente vender produtos ou trocar esses produtos por dinheiro. Normalmente assim funciona a cabeça do empreendedor. E como é que os erros comuns? Quais são os erros comuns na cabeça dos empreendedores? Na vida dos empreendedores, no trabalho dos empreendedores. Primeiro, os erros comuns dos empreendedores estão relacionados a ter uma ideia e não colocar em prática. Você já ouviu falar o termo inspiração e aspiração? Inspiração tem a ver com insight, com uma ideia, com um projeto, com algo que você idealiza. E a aspiração tem a ver com trabalho, com suor, com força de trabalho, com disposição, com atividade, com a ação, enfim. A inspiração é a ideia, a inspiração é o projeto, a inspiração é o desejo, a inspiração é a meta e a aspiração é aquilo que você faz para que a tua inspiração se torne realidade. A gente sabe que as coisas primeiro acontecem no campo das ideias. Até elas se transformarem em realidade, primeiro elas nascem no campo das ideias. Primeiro você pensa sobre as coisas. Depois você idealiza como é que aquilo poderia ser real. Depois que você idealiza, normalmente você comunica para outras pessoas, você fala sobre essas coisas, até essas coisas se tornarem reais, propriamente dita. Só que o grande erro que as pessoas, ou os empreendedores e profissionais cometem com relação a isso, é que elas têm ideias, elas têm metas, elas têm desejo, elas têm projetos, elas têm plano, elas têm ideais, e elas não conseguem colocar aquilo de alguma forma em o campo da realidade. Não consegue criar processo, não consegue criar atividade, não consegue agir relacionado àquele método, aquele processo, aquele desejo que ele tem. O grande erro, talvez um dos grandes erros dos empreendedores, é muita inspiração e pouca aspiração. Muita inspiração e pouca aspiração. O segundo grande erro dos empreendedores está relacionado à sua capacidade de produzir. Relacionado à sua capacidade de produzir. E como é que funciona isso, a capacidade de produzir? Bom, a capacidade de produzir de uma pessoa ela é igual para todas as outras pessoas. Todos nós temos 24 horas por dia. Tanto o homem mais inteligente como o menos inteligente. Tanto o homem mais rico como o homem mais pobre. Todos têm a mesma capacidade de do recurso tempo. E o que diferencia então um que consegue produzir com muita eficácia e outros que conseguem chegar ao final do dia e falar assim: nossa, eu produzi muito pouco, ou então produzi quase nada. A diferença está em sua capacidade, primeiro, de potencializar ações que trazem resultado, e segundo, de delegar, ou seja, partilhar atividades. Você não é bom em tudo, você não é capaz em tudo. Você pode ser bom em venda, você pode não ser bom em produzir, você pode ser bom em atendimento, mas você pode não ser bom em finanças. Você pode ser bom em prospectar negócios e clientes, mas às vezes você não é bom em dar suporte a esse cliente. Então o grande erro, ou o segundo grande erro dos empreendedores, está relacionado à sua capacidade de utilizar corretamente o recurso tempo e delegar corretamente para pessoas que têm capacidades superiores a dele. Quando você consegue administrar essa forma, inspiração e aspiração, desejo, plano e meta, associada a uma ação que traga resultado, quando você consegue ter capacidade de utilizar o seu tempo de forma eficaz, trazendo resultado efetivo, sendo produtivo, muita produtividade, partilhando atividades com aqueles que estão ao seu redor, da tua equipe, das pessoas que trabalham com você vai começar a desfrutar de resultados diferenciados. Então, essas duas dicas eu quero falar sobre hoje, a dica do empreendedor. A dica do empreendedor relacionada a quais os maiores erros dos empreendedores. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!